Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou contador e professor, e hoje estou aqui para falarmos sobre formação do preço de venda para o MEI. Então, esse vídeo é especialmente dedicado aos microempreendedores individuais. Vou ensinar aqui vocês a precificar corretamente os seus produtos, suas mercadorias, para que você consiga ter resultados no seu negócio, tá bom? Então fica comigo até o final. Esse é o primeiro vídeo de 3 vídeos que eu vou fazer. Vou falar aqui sobre preço de venda, depois vou falar sobre margem de contribuição e um terceiro vídeo é sobre ponto de equilíbrio, tá bom? Então acompanhe nessa sequência os vídeos, porque você vai aprender a fazer a gestão de custos da sua empresa, do seu negócio, e você verá como terá resultado. Me acompanhe nessa série de vídeos, tá? E não esqueça de compartilhar com seus amigos empreendedores, não esqueça de curtir, de comentar, colocar dúvidas lá no comentário, que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Então vamos aqui. Vou compartilhar aqui uns slides para que nós possamos ir para o nosso exemplo prático. Então, aqui vamos falar sobre formação de preço de venda para o MEI. Como precificar corretamente sua mercadoria ou produto. Aqui eu trouxe aqui já alguns dados já que você, MEI, tem que levantar no seu negócio para que você faça essa precificação corretamente. Nós vamos utilizar o método chamado markup. Esse método ele é um método bastante utilizado e vai, com certeza, te ajudar a precificar corretamente os seus produtos, suas mercadorias e seus serviços também, tá bom? Então, basicamente, você vai ter que levantar alguns dados da sua empresa. Primeiro, você vai ter que levantar o faturamento médio, tá? O faturamento médio da sua empresa é importante, porque é a partir dele que vamos iniciar a nossa precificação, tá bom? O faturamento médio, basicamente, é o quê? Você pode pegar o que você faturou nos últimos 12 meses, divide por 12 e você vai ter um preço médio, tá? O preço médio mensal, tá bom? Isso aqui é um preço médio mensal. Mas você pode falar assim, mas eu estou começando meu negócio agora, eu não tenho como levantar um faturamento médio. Então você vai prever, você, dentro da sua realidade, o que você quer prever de faturamento naquele mês, tá? Então você vai ser realista, né? Não vai ficar nem muito aquém, nem muito além, tem que ser algo realista, um faturamento realista, tá bom? É necessário ter esse faturamento médio, tá bom? Aqui eu estou colocando um exemplo de faturamento médio de R$ 4.000, tá? No mês. Isso aqui é por mês, tá bom, gente? R$ 4.000 por mês. Depois, o segundo item que você tem que levantar são os teus custos. Tá? Os custos que eu vou ter com minha aquisição de mercadorias. Tá? O custo que eu vou ter quando eu adquirir mercadoria. Que custos são esses? Por exemplo, se você é do comércio, você é o MEI que trabalha no comércio, você vai o teu custo é o que você gastou para você adquirir a mercadoria para revender. Se você é um MEI que está no ramo de industrial, produção, o teu custo é tudo aquilo que você utilizou para você ter um produto final para vender. E se você é de serviço, o teu custo é tudo aquilo que você utilizou de insumos para prestar o teu serviço para o teu cliente. Então, aqui, vamos supor que esse custo aqui eu coloquei R$ 50, tá bom, gente? Então, assim, só lembrando que eu vou fazer uma observação aqui em relação ao custo, que o custo é aquilo que eu paguei efetivamente pela mercadoria e mais os gastos que eu tive para poder trazer aquela mercadoria para o meu estabelecimento, para poder ela estar pronta para ser vendida. Tá? Então, vamos supor aqui, fazer aqui um exemplo rapidamente sobre a questão do custo. Vamos supor que eu adquiri 10 unidades de uma determinada mercadoria a R$ 40 do meu fornecedor. Fui lá no meu fornecedor, comprei 10 unidades a R$ 40. Ora, eu paguei pelas mercadorias que eu vou revender R$ 400. Só que eu tive que pagar também frete. Vamos botar aqui um frete de R$ 40. Depois eu paguei seguros da mercadoria, né, para poder ficar protegido, né? Tá?
só um exemplo, R$ 60. Se eu somar esses gastos, o que eu gastei para pagar na mercadoria, o frete, mais os seguros, eu vou ter um gasto total de R$ 500 na aquisição daquelas mercadorias. Gente, esse aqui foi o custo total da minha mercadoria. Não foi só os R$ 400 que eu paguei por elas. Será os R$ 400, mais todos os gastos que eu vou ter para aquela mercadoria ficar pronta para eu vender, ou para eu trazer até meu estabelecimento para vender. Frete, seguros, por exemplo, se eu vendo importados, imposto sobre importação também vai agregar o custo da mercadoria, qualquer desembaraço aduaneiro, taxas alfandegárias, tudo isso vai agregar ao valor da mercadoria para formar o custo da mercadoria. Bom, é importante você atentar a isso. Então, isso aqui é o custo total das minhas 10 mercadorias. Só que para formar preço de venda, eu vou trabalhar com custo unitário, não custo total. Então, qual é o custo unitário aqui nesse nosso exemplo? Vou botar bem aqui, ó, o custo unitário, acompanhem comigo aqui, ó, o custo unitário, ele vai ser o valor total que eu gastei por aquelas mercadorias, né? Ou seja, mercadoria mais frete, mais seguros, e dividir pela quantidade que eu comprei, pelas 10 unidades. Ora, se eu dividir 500 por 10 unidades, R$ 500 por 10 unidades, eu vou ter um custo unitário de R$ 50. Esse custo unitário é esse aqui, ó, de R$ 50. Isso é importante, tá? Você que é MEI, você que é pequeno empreendedor, micro e pequeno empreendedor, no seu negócio, você tem que saber exatamente como determinar o custo da sua mercadoria, produto ou serviço. Isso é importantíssimo. O próximo passo é eu verificar minhas despesas variáveis. Bom, o que são despesas variáveis? Essas despesas variáveis aqui, ó, é tudo aquilo que vai variar de acordo com a minha venda. Então, se eu vender muito, eu vou ter aquela despesa. Se eu vender pouco, também vou ter uma despesa pouca. Aqui eu estou colocando dois exemplos de despesas variáveis. Comissões, que eu paguei para o meu vendedor, que eu vou pagar para o meu vendedor, e a taxa do cartão. Se eu trabalho com cartão, aí eu vou pagar a taxa do cartão, tá? Então, isso aqui são exemplos de despesas variáveis. Então, aqui eu estou colocando nesse exemplo aqui, tudo aqui é hipotético, tá, gente? Só para nós entendermos a lógica. Quero que você entenda a lógica. É óbvio que você pode ter outras despesas variáveis no seu negócio, você tem que identificar isso. Tá? Assim como você vai ter despesas fixas, além do que eu estou colocando aqui como exemplo. Isso aqui é meramente exemplificativo. Ok, então eu estou determinando aqui que de comissões eu vou pagar 3% para os meus funcionários, sobre o que eles venderem. E a taxa de cartão será 4%. Tá? É a taxa que a administradora do cartão já determina para mim, 4%. Então, o que nós determinamos aqui? Primeiro, determinei meu faturamento médio. Segundo, determinei o meu custo unitário. Terceiro, identifiquei quais são as minhas despesas variáveis. Depois, nós temos aqui, no caso específico do MEI, os tributos. Ora, os tributos é aquilo que você vai pagar todo mês, é o teu DAS, é o que você paga todo mês. Então, dependendo da sua atividade, você pode pagar 67, se for em comércio ou indústria, 71 se for serviços, né? E se for comércio e serviço, R$ 72. Aqui eu estou colocando o exemplo de R$ 67. Você vai adaptar a sua realidade. E aqui nós temos as despesas fixas. O que são despesas fixas? São aquelas despesas que eu vou ter independentemente de se eu vender ou não. Tá? Por exemplo, as despesas variáveis. As despesas variáveis, bem aqui que eu coloquei aqui, por exemplo, de comissão e de cartão. Eu só vou ter essas despesas variáveis se eu tiver venda. Se eu não tiver venda, não tem por que eu ter que pagar comissão, ou se eu não tiver venda com cartão, não tem por que eu pagar a taxa do cartão. Tá? São custos diretos, nós dizemos isso aqui. E nós temos as despesas fixas, é aquela que você vai pagar independentemente de você estar vendendo ou não. Você teve venda ou não teve venda, vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar a energia elétrica, a internet, né? E aqui eu coloquei também
o investimento. Esse investimento aqui é um valor que você vai reservar todo mês para poder investir na tua empresa, para você ir fazendo um montante para poder investir na sua empresa, tá? Então, você separou aqui, por exemplo, eu vou separar R$ 300 todo mês para estar investindo na minha empresa. Geralmente, quais são as despesas fixas, né, de um negócio? Basicamente, aluguel, internet, um pequeno negócio, né? Aluguel, internet, energia elétrica. Por exemplo, é o salário do teu funcionário, que o MEI pode ter um funcionário de carteira assinada, esse salário dele é uma despesa fixa para você, assim como os encargos de FGTS também, por exemplo, vai ser uma despesa fixa também, tá bom? Muita atenção nisso. Então, gente, na verdade também para o MEI, esse tributo do DAS, os R$ 67 que eu estou colocando como exemplo, ele também acaba sendo uma despesa fixa, porque eu vou pagar também, independente se eu tenho venda ou não. Então, ele acaba também sendo uma despesa fixa para você, para o MEI. No caso de outras empresas, não, tá? Em outras empresas vai variar também. Mas no caso do MEI, basicamente, os tributos, aquele DAS que você paga também, ele vai se configurar como uma despesa fixa para você. Então, já que eu determinei esses dados aqui, faturamento médio, o custo, as despesas variáveis e as despesas fixas e o tributo do DAS, que é aquele que você vai pagar todo mês, depois que eu identifiquei isso aqui tudo, eu vou determinar agora alguns percentuais. Comissões, eu já tenho um percentual. Taxa de cartão, também já tenho um percentual. Eu tenho que determinar agora qual o percentual referente ao tributo e qual o percentual referente às despesas fixas. Lembrando, gente, que a despesa fixa aqui, o total delas é R$ 1.200. 600 é de aluguel, 200 de energia, 100 de internet e 300 para eu reinvestir na minha empresa. Aqui eu separei, eu detalhei a despesa fixa. Então, eu vou calcular aqui, eu já tenho aqui o percentual das comissões, o percentual do cartão, da taxa de cartão. Agora eu tenho que determinar o percentual dos tributos, o percentual das minhas despesas fixas. Por que eu tenho que fazer isso? Porque para calcular o markup, eu utilizo percentuais. Como eu calculo o percentual dos tributos em relação ao faturamento médio? Quantos por cento representa 67 dos 4.000, que é o meu faturamento médio? Eu faço dessa maneira aqui, gente. Ó, 67, que é o valor do tributo, dividido por R$ 4.000. Isso aqui eu multiplico por 100, para sair um percentual, e eu vou ter aqui o percentual. Tá? Vamos ver aqui quanto é que vai dar. Então, aqui deu 1,67%. Então, o percentual dos tributos será 1,67. Agora, vamos calcular aqui o percentual das despesas fixas em relação ao custo médio. Mesma coisa, eu vou pegar os R$ 1.200 o total das minhas despesas fixas, que é aluguel, energia, internet e investimentos, e divido pelos R$ 4.000, que é o total do faturamento médio mensal. Se eu dividir 1.200 por 4.000, vai dar 30%. Pronto, gente, eu já tenho aqui os dados necessários para nós calcularmos o markup. Aí tem um detalhe, nós não podemos deixar de atentar. Eu tenho que saber qual é o meu percentual de lucro. Lógico, aqui eu estou falando só de gastos, despesas variáveis, tributos e despesas fixas. E o meu lucro? Aí eu tenho que determinar também um percentual do lucro que eu preciso, que eu desejo, na verdade. Esse percentual do lucro é a margem de lucro que você quer. Então, eu vou botar aqui como exemplo um percentual de lucro, que é a margem de lucro de 20%. É um percentual razoável, tá, gente? É bom você sempre trabalhar pelo menos com 20% de margem de lucro. Então, está aqui. Já determinei tudo o que eu preciso saber para calcular o meu preço de venda. Comissão 3%, taxa de cartão 4%, tributo 1,67%, despesas fixas 30% e o lucro, finalmente, 20%. Então, eu já tenho todos os percentuais que eu preciso para trabalhar meu markup e finalmente chegar no meu preço de venda. Então, vamos ver aqui como nós vamos agora calcular, determinar o markup para poder chegar no preço de venda. Primeiro, o que é esse markup? O markup
é um índice que nós vamos descobrir que, aplicado sobre o custo do teu produto, da tua mercadoria ou do teu serviço, vai gerar um preço de venda para você. Então, markup não é o preço de venda, tá, gente? Markup ainda não é o preço de venda. Ele é um índice que, aplicado sobre o custo, vai me gerar um preço de venda. E esse preço de venda, ele está incluindo tudo, tá? Os gastos variáveis, os gastos fixos, o tributo e o custo do produto. E o meu lucro também. Então, o que eu tenho que fazer para chegar no markup? Primeiro, eu tenho que somar todos aqueles percentuais, os gastos totais. Tá? Vamos voltar aqui no slide anterior. Eu tenho que chegar aqui, ó, comissão 3%, tá? Comissão 3%. Taxa de cartão 4%. Aqui já foi 7%. 3 mais 4, 7. Tributos 1,67. Eu somo 1,67. Mais 30% de despesas fixas. Mais 20% de lucro. Então, aqui, gente, deu 58,67. Vou colocar aqui bem no ladinho aqui como é que eu fiz, ó. Peguei o 3% mais 4% mais 1,67% mais 30% mais o 20%, que é a minha margem de lucro. Se eu somar isso aqui tudo, vai dar R$ 58,67. Tá? Então, o que é esse R$ 58,67? É o somatório de todos os percentuais de despesas variáveis, despesas fixas, o meu tributo do MEI, que é o DAS que eu pago mensalmente, e mais a minha margem de lucro, 58,67. Então, o somatório aqui dos gastos totais foi 58,67%. Bom, agora eu já tenho como calcular meu markup. Qual é a fórmula que eu calculo o markup? Gente, não tem para onde correr. Precificação, tem que ter um pouquinho de matemática, mas não é nenhum bicho de sete cabeças não, tá? Matemáticazinha básica. Como eu calculo meu markup? Essa fórmula aqui, gente, tá? Ó. É isso aqui que eu utilizo para descobrir o markup de acordo com aqueles percentuais que eu já determinei. Então, como é que será aqui? Por exemplo, vamos ter aqui, ó. Eu vou pegar esse 100%, ele fica fixo, que é o da fórmula, tá? Ou seja, 100% significa o teu preço final, aquele preço final que você não sabe ainda. Ele simboliza, ele representa esse 100% aqui. Depois pego 100% novamente, menos o percentual dos gastos totais, que eu já apurei. Qual foi ele? O percentual? Esse daqui, ó, 58,67. Então, 58,67, tá? Por cento. Tá? Então, repetindo aqui, o markup é 100% dividido por 100% menos o percentual dos gastos totais. Esses percentuais dos gastos totais vai variar de empresa para empresa, porque cada um tem sua estrutura, cada negócio tem sua estrutura. Tá? Nesse meu exemplo aqui, os meus gastos totais, em que inclui os custos variáveis, os custos fixos, tributo, e mais a margem de lucro, né? Mais a margem de lucro, ele engloba 58,67%. Tá? Então, é ele que eu vou utilizar, mas na sua realidade você vai apurar qual é esse percentual total, esses percentuais totais aqui, para que você possa chegar no seu preço de venda. 100% dividido, eu vou pegar 100 menos 58,67, 41,33, aqui dá 41,33%. Tá? Então, se eu dividir 100% por 41,33, vai ter que, ó, 100 dividido 41,33. Eu vou chegar em um número, esse aqui, ó. Eu vou chegar nesse número bem aqui, ó, 2,4195. Geralmente, você utiliza 4 casas decimais após a vírgula no marcar. Quem é esse 2,41? É o teu markup, que você conseguiu determinar de acordo com os dados que você apurou na tua empresa, né? Os gastos fixos, variáveis, tributos e a margem de lucro. Por isso, gente, eu vou estar aqui, é importantíssimo você saber tudo isso aqui, ó. Qual é a tua despesa variável,
quais são as tuas despesas fixas, o teu tributo que você paga mensalmente e você determinar a sua margem de lucro. Bom, depois que eu apurei o markup, eu descobri qual é o markup, agora eu vou, de fato, fazer a precificação do meu produto, do meu serviço ou da minha mercadoria. Como eu faço isso? Essa formulazinha bem aqui, ó, o preço de venda do teu mercadoria, do teu produto ou serviço, será igual ao teu custo unitário. Lembra aquele custo unitário lá do começo que nós vimos? Vou voltar aqui, ó. Esse custo unitário bem aqui, gente, ó, R$ 50. Agora que ele vai entrar que nós vamos utilizá-lo. Até então a gente não tinha utilizado ele. Agora nós vamos utilizá-lo. R$ 50. Esse é meu custo variável, ou meu custo unitário, que eu vou utilizar para poder precificar minha mercadoria. Qual será o preço de venda da minha mercadoria? É esse custo unitário que eu tive com a aquisição da mercadoria, ou a fabricação do produto, ou a prestação do serviço. É esse custo vezes o markup que eu descobri. Esse markup que eu já descobri aqui. Então, vamos aqui no nosso exemplo. O preço de venda, PV, vou chamar aqui de PV, vai ser igual. Qual é o custo unitário que nós determinamos aqui? R$ 50. Vezes qual o markup? 2,4195. Esse bem aqui, ó. Tá, gente? Markup 2,4195. Então, se eu multiplicar o meu custo de R$ 50 vezes 2,4195, eu vou ter o valor, o preço de venda, na verdade, de o PV, preço de venda de R$ 120,97. Aqui, ó. Então, isso aqui é o teu preço de venda. É por esse valor que você vai ter que vender a sua mercadoria, seu produto, seus serviços, para que você possa cobrir todos esses gastos fixos que você teve aqui, pagar o tributo, cobrir os gastos variáveis aqui com comissão, com taxa de cartão e ter o seu lucro. Então, o preço de venda, na verdade, é como se fosse um grande bolo que eu vou fatiando. Tá? R$ 120 aqui, parte vai para cobrir o custo, R$ 50. Parte vai para cobrir a minha despesa fixa, parte vai para cobrir minhas despesas variáveis. E o que sobrar para mim vai ser o lucro, é o 20%. Lembrando que esse preço de venda, atenção, você tem que ser também realista e antenado com o preço de mercado. Você não pode ficar muito acima do preço de mercado. Aliás, você não pode ficar acima do preço de mercado. Por quê? Porque aí você não fica competitivo. Se você ficar acima do preço de mercado em relação ao seu mesmo ramo de negócio, mesma mercadoria, eu não vou conseguir ser competitivo. Tá? Se eu ficar abaixo do preço de mercado, eu consigo ser competitivo, porque eu estou vendendo a mesma mercadoria e cobrindo todos os meus gastos e tendo o lucro que eu desejo por um preço menor que o preço de mercado. Eu não posso ficar, quando eu for precificar minha mercadoria através do markup, tem que tomar cuidado para esse preço de venda não ficar acima do valor de mercado que o mercado está praticando, porque senão você não vai ser competitivo, tá bom? Aí, se ficar acima do preço de mercado, o que eu faço? Aí você tem que voltar aqui, ó, rever aqui os teus custos, né? As tuas despesas, o que você pode diminuir aqui para poder reduzir o teu preço de venda para ele ficar pelo menos igual ao preço que o mercado está praticando. Ok, gente? Então, basicamente, é assim que você vai precificar a sua mercadoria, seu produto ou serviço. Então, é isso aí, gente. Se você teve dúvidas ainda sobre como precificar a sua mercadoria, coloca aqui nos comentários aqui abaixo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os teus amigos que são empreendedores, que têm negócio, tá? Curte, se inscreva no canal, você vai ter ainda 2 vídeos importantíssimos sobre esta série aqui, especialmente para os MEIs, que agora o próximo vídeo é margem de contribuição e depois o ponto de equilíbrio. Escreva aqui nos comentários, se você tem dúvida ainda, eu vou responder. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative as notificações para que você possa saber quando entrar vídeo novo no canal, tá bom? Obrigado, gente. Um forte abraço.